graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e fale ao seu coração através da meditação desta palavra, deste texto. O Espírito Santo, Senhor, tem nos ensinado a orar, tem nos mostrado como devemos buscar a face do Senhor. E hoje eu quero compartilhar um texto que está lá em Atos, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 29, mas para que você entenda o que está acontecendo aqui, os discípulos eles começam a pregar o Evangelho logo depois de Pentecostes. Eles começam a ganhar almas para o Senhor, milagres começam a acontecer. Então Pedro e João, eles são presos por pregar em nome do Senhor Jesus. Quando eles são libertos, eles se reúnem com aqueles irmãos ali daquele lugar e juntos eles levantam a voz em oração, dizendo a Deus: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. O Senhor falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo profeta. E aí eles vão orando e chegam no verso 29 e fazem este pedido, que é o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Glórias, louvores e honras sejam dados ao nosso Senhor. Aqueles irmãos, então, eles percebem uma necessidade, eles percebem algo pelo qual eles deviam orar, e então eles levantam a voz em oração, eles começam a buscar o Senhor, eles falam com Deus: ó Senhor, agora considera as ameaças deles, mas eles não pedem por livramento, eles oram por capacitação, porque eles ali estavam já tinham aprendido a orar com Jesus, e aí eles sabiam o que verdadeiramente importa, qual era a missão deles. Então o que eles pedem é capacitação para ministrar a palavra, para pregar a palavra, para avançar no reino espiritual com suas vidas, com suas famílias, com seus irmãos em Cristo. E é esse o desejo do nosso coração: avançar, conquistar e sermos bem-sucedidos nessa terra para a honra e glória do nome do nosso Deus, em todas as esferas. Nós costumamos dividir as nossas vidas como se elas tivessem partes: vida espiritual, vida emocional, vida financeira, mas na verdade é uma vida só que nós temos, e quando uma não está boa, influencia, na outra área. E aí Deus ele quer nos chamar para orar, para nos capacitar numa esfera de modo geral, porque Deus ele nos capacita em qualquer área das nossas vidas. Bom, nós estamos num aprendizado, já vimos que o Espírito Santo ele é o nosso professor, e o quarto de oração em secreto é a sala de aula, é onde nós vamos ali desenvolver a nossa vida pessoal de oração. Nós precisamos aprender a orar individualmente, a sós com Deus, mas também precisamos aprender a orar no coletivo, junto com os outros irmãos. No livro de Atos nós vemos isso, os irmãos se reunindo para orar, se reunindo em oração em muitos momentos. Pouco tempo agora nós vimos um dos devocionais meditando a respeito de que os irmãos estavam orando, a igreja estava orando na casa de um dos irmãos, e Deus envia o anjo para libertar Pedro da prisão quando a igreja estava orando. Então coisas extraordinárias acontecem quando os irmãos se reúnem para orar juntos. Porém, Satanás ele sabe disso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo ele conhece a palavra de Deus, ele sabe disso. Então ele vai fazer de tudo para nos impedir de orar na nossa casa, no secreto, no monte, no lugar deserto de oração. Ele vai fazer de tudo para nos impedir de orar, e também ele vai fazer de tudo para nos impedir de orar em unidade, junto com a igreja. E nós percebemos diante disso que existe uma batalha espiritual quando nós vamos orar.
Você já percebeu que às vezes quando vamos ver um filme ou estamos conversando com algum amigo e tudo mais, nós não nos sentimos tão cansados ou com sono, mas quando nos dedicamos a exercer as disciplinas espirituais, seja a leitura da Bíblia, seja a oração, nós nos sentimos um pouco cansados ou com sono, achamos difícil. Isso, na verdade, é uma batalha espiritual e só vai vencer essa batalha aquele que tomar a decisão de lutar, aquele que se revestir da armadura sagrada e ir para a linha de frente dessa batalha, que é a oração. Nós vamos ainda falar nisso, nós meditamos ainda sobre poucos textos a respeito da palavra de Deus que fala sobre oração. Existem muitos textos ainda e nós vamos falar de uma forma específica, pela graça de Deus, sobre a batalha espiritual, sobre a batalha da oração. Mas, pegando esse gancho, o inimigo ele tenta, de alguma forma, armar estratégias ciladas para nos impedir de orar, de forma individual e de forma coletiva. E como ele faz isso? São através das distrações. Hoje existe uma infinidade de formas de você se distrair. O telefone pode ser usado como uma distração, a televisão, enfim, existe uma série nós podemos perceber várias razões, e vários objetos que nos chamam a atenção para nos distrair. O excesso de informação também é outro que eu percebo que pode ser usado como estratégia de Satanás para nos cansar, para cansar a nossa mente, para nos desgastar. Porque quando estamos cansados, se adquirimos muitas informações, se a nossa mente está muito ocupada, a gente não consegue parar, a gente não consegue chegar ao lugar deserto, não entrar no quarto em secreto. Então, o inimigo, ele tenta de alguma forma nos impedir disso, porque ele sabe que há poder na oração. E hoje as pessoas costumam dizer que as horas estão passando muito depressa e o tempo está voando. Nós ouvimos isso e às vezes nós falamos isso, mas o mundo ele não está girando mais rápido. Ele está da mesma forma como o tempo, o dia, ele tem as mesmas horas. Por que então que as coisas estão passando tão rápido? É por causa do excesso de informação, excesso de distrações e excesso de atividades, de ocupações. Com isso nós nos cansamos e deixamos de priorizar aquilo que deveria ser prioridade, aquilo que Jesus priorizava, tempo de comunhão com Deus. Nós perdemos a melhor parte com as distrações, com as coisas dessa terra. Então rejeite isso em nome do Senhor Jesus. E para orar, a igreja está reunida em oração, nós percebemos isso pelo número de pessoas que se dispõem a reunir para orar. Digamos que uma igreja grande, a porcentagem da igreja que se reúne para orar talvez não chegue a 10% dos irmãos para estar ali se reunindo. E por que disso? Porque é tão difícil ir e ter uma reunião de oração com muitos irmãos. Uma das razões, eu entendo que é porque nós não sabemos orar ainda em unidade, como aquela igreja primitiva orava, em liberdade, sem tempo para terminar a reunião de oração, um tempo assim para buscar a presença do Senhor, orando com intensidade. Eu acho que a gente ainda não aprendeu, mas o Espírito Santo ele quer trabalhar isso nos nossos corações. E também, se nós não sabemos orar de forma individual, se nós não temos comunhão com Deus e tempo de oração no quarto em secreto, dificilmente vamos ter junto com a igreja. Bom, diante dessa situação, aqueles irmãos eles sabiam da necessidade, da urgência da oração, e eles vão para aquele lugar e oram e buscam a capacitação de Deus, porque eles sabiam que as coisas desta terra são transitórias. Então eles pedem aquilo que dura a eternidade. Olha a oração que eles fazem, se resume em: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende as tuas mãos para realizar curas, sinais, maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. E aí depois que eles fazem essa oração, a palavra de Deus diz que aquele lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quantas bênçãos Deus tem preparado para nós depois de orarmos. Mas eu entendo que o chão não vai tremer. Nós não seremos cheios de Espírito
enquanto não orarmos como igreja do Senhor, enquanto não aprendemos a orar no nosso quarto de oração, enquanto não vivermos uma vida de oração de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite e que em nome do Senhor Jesus você possa desfrutar do privilégio de ser cheio do Espírito Santo do Senhor e capacitado para manifestar a glória dele aqui nesta terra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.